Muita coisa aí para se pensar. Próximo agora, o professor Daniel Flores vai falar um pouquinho para a gente sobre a política e o plano de preservação digital, os aspectos gerais. Boa tarde. Boa tarde. Tem um passador de slides aqui, né? Boa tarde, pessoal. Desculpa que talvez eu repita algo, porque eu cheguei agora à tarde, cheguei 1h30 no Santos Dumont, tentei acompanhar o que estava sendo transmitido, mas a conexão de aeroporto não deu mesmo. Deixa eu ver qual é que eu passo aqui. Aqui. Falar da PL, eu tentei criar um desenho para nós tentar dar uma olhada no que ela pressupõe, um projeto de lei que politicamente foi argumentado como modernização do serviço público, como modernização da gestão documental e acesso. Então vamos tentar dar uma olhada e ver o que ela faz realmente. Quer dizer, nós vamos produzir papel, com esse papel nós vamos produzir documentos em suporte analógico, em papel. A partir de um determinado momento, nós vamos digitalizar esse documento, nós vamos certificá-lo, eu vou garantir, como o colega acabou de falar, eu vou garantir só a autoria de quem está digitalizando, da pessoa que está fazendo isso, não da autoria do documento, mas de quem está fazendo o processo. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a eliminação desse documento. E isso é um ciclo contínuo. Quer dizer, olha o que está sendo proposto. Produz papel, digitaliza, elimina. Produz papel, digitaliza, elimina. A verdadeira loucura. No sentido de modernização da administração pública, é uma verdadeira loucura quando que a gente deveria estar pensando em produção de nato-digitais, documentos arquivísticos nato-digitais autênticos. Principalmente a partir do momento que aquela digitalização ali, aquele processo, não tem nada que diga que eu vou ter um processo muito rigoroso, muito cuidadoso, que eu vou manter a autenticidade dessa digitalização. Não tem como. É totalmente impossível garantir a autenticidade de um processo de digitalização. Isso porque a autenticidade ela tem dois componentes: identidade e integridade. Eu consigo, na digitalização, trazer nesse processo a identidade, os metadados, a identificação, assim por diante, mas o segundo componente da autenticidade, eu não consigo. Então, essa digitalização, ela não vai ter representantes autênticos. Ela vai ter representantes meio autênticos. Ela não tem capacidade de ser fonte de prova. O que eu vou colocar única e exclusivamente naquele representante digital, ali naquela imagem digitalizada, é simplesmente dizer que, olha, fui eu que digitalizei esse material, mas eu não tenho garantia, eu não tenho presunção de autenticidade, eu não tenho garantia de não repúdio, sob hipótese alguma. Essa seria a imagem mais importante para a gente olhar. Eu não coloquei nenhuma explicação nos processos, porque daí agora sim eu vou tentar desenvolver o que eu falei sobre esse processo, do quanto ele está equivocado no sentido de modernizar a gestão pública, modernizar a gestão documental. É insustentável, definitivamente é um projeto totalmente insustentável. Primeira coisa, falar sobre a ciência que estuda a autenticidade, a diplomática. A ciência que se preocupa de dizer esse documento é autêntico ou não é. Para a diplomática, para essa ciência, para que eu possa fazer uma perícia forense digital, eu preciso garantir os elementos intrínsecos e extrínsecos desse documento. Eu tenho que garantir esses elementos. Caso eu perca parte desses elementos, esse documento não é mais autêntico. Eu tenho só informação, mas eu não tenho documento arquivístico autêntico. Um outro argumento que eu preciso trazer é a questão do que é autenticidade efetivamente. Trago para vocês aqui a resolução do CONARC, a 37, que ela define o que é autenticidade, e ela diz que são dois componentes. A identidade, que eu tinha falado há pouco, isso eu consigo no digitalizar. Quando eu digitalizo, eu consigo trabalhar documentos, metadados que identificam produtor, autor, data, etc. A metade da autenticidade eu consigo, então. O primeiro componente. Agora, olha o segundo componente, a integridade. A integridade está ligada à fixidez do documento, está ligada a suporte, a documentação, elementos intrínsecos e extrínsecos.
Tirar foto de um documento não garante a integridade. Não tem como. Um documento, quando é produzido num mundo analógico, num suporte analógico, eu não tenho como levá-lo para o ambiente digital e dizer que ele vai ter a mesma fonte de prova do que esse documento que foi produzido aqui. Não. Ele vai ser um mero representante digital. O fato de utilizar a certificação, eu só vou garantir o quê? Que sou eu que estou fazendo esse processo. Mas eu não consigo ter a autenticidade que existia naquele suporte. Então não tem possibilidade de fazer uma digitalização e eliminar o original. Perdeu a presunção de autenticidade daquele documento. É um representante digital que não tem capacidade. Da mesma forma, se eu fizer isso com um documento digital. Se o documento nasce no digital, ele é autêntico no digital. Os elementos intrínsecos e extrínsecos da diplomática que eu falei anteriormente, estão aonde? No digital. Aqueles caracteres, aquela fixidez, aquele MAC address que foi aberto aquele computador, aquele IP, aquele hall de metadados de rastreabilidade, tudo aquilo está lá naquele ambiente digital. É totalmente impossível pensar que eu vou migrar daquele digital de volta para o analógico. Talvez eu tenha um memorando que é uma única folha, uma única página, e que se eu tentar levar isso para o analógico, imprimir, eu posso gerar 40 folhas daquele documento só de metadados de autenticação, metadados de fixidez, metadados premise. Então é totalmente impossível. E outro princípio que eu vou falar logo adiante. Eu vou estar rompendo cadeia de custódia e cadeia de preservação. Então, olhem. Preciso diferenciar também o que é autenticidade e o que é autenticação. A autenticidade são aqueles dois componentes, identidade e integridade, que nós vimos que a digitalização não consegue contemplar. Ela só contempla a identidade, não contempla a integridade. Agora, a autenticação é outra coisa, gente. A autenticação é uma declaração de autenticidade. Declaração ela é dependente de uma pessoa que vai declarar. É pegar um documento e dizer, eu garanto, eu dou fé desse documento, eu dou fé pública e digo, ele confere com o original. Nós temos questionado até isso hoje, na questão da pesquisa do grupo de pesquisa. É prerrogativa e é dever do servidor público dar fé pública no documento. Eu chego e ele tem que dar fé pública. Agora, a instituição tem que me dar capacidade autêntica de um sistema autêntico que eu possa fazer uma declaração de autenticidade, eu possa dizer que ele confere com o original e que eu vá armazenar isso num lugar autêntico. A gente teve um problema numa Assembleia Legislativa, um técnico daquele setor de taquigrafia, que ele recebia materiais para digitalizar, dar autenticidade e salvar numa pasta compartilhada, numa pasta Z compartilhada. Gente, olha o perigo, não é a mesma autenticidade que eu dava num papel que eu carimbava e assinava e dizia, confere com o original que eu olhei. E eu dava fé pública. A pessoa largou numa pasta que outras pessoas colocaram documentos naquela pasta, não aquela pessoa, mas que passou a ter a mesma presunção de documento autenticado por aquela pessoa. Então, quer dizer, a infraestrutura autêntica, arquivística que tinha que ser dada pela instituição não foi dada. Essa pessoa tem que negar da autenticação nesse tipo de documento. Então, precisa diferenciar o que é documento autêntico e o que é documento autenticado. Tá? Ao digitalizarmos um documento, conseguimos levar só a parte da autenticidade, ou seja, o primeiro componente, aquilo que eu vinha falando, a identidade e não a integridade. Faltam elementos de fixidez, elementos intrínsecos e extrínsecos, aquilo que a ciência que se ocupa da autenticidade exige. Preciso, gente, dos componentes desse documento, preciso de forma fixa, a forma, a espécie, o desenho do documento, preciso conteúdo estável, preciso variabilidade limitada, preciso forma documental diplomática manifestada, todos esses elementos diplomáticos eu preciso garantir nesse documento, eu preciso garantir nessa digitalização. Não basta digitalizar, certificar e fazer o que muitas instituições têm feito. Coloca no website, que é fácil de invadir. Digitaliza, certifica e põe num HD externo, que é fácil de invadir, que é fácil de substituir. Mesmo com certificado digital, retira esse documento certificado e põe outro certificado no lugar. Precisa de uma gestão arquivística, precisa de uma cadeia de custódia ou de uma cadeia de preservação.
Tá? Tem todo um aparato legal, desde a 8159, desde a lei da microfilmagem da 5433, a própria lei 12.527, ela diz, mesmo que de forma equivocada, que eu tenho que garantir o quê? Autenticidade e integridade. Está equivocada porque ela põe ao lado, a integridade ao lado da autenticidade. A integridade é um componente da autenticidade. Está muito bem reforçado, eu tenho que garantir. Como é que eu vou propor uma lei que perde a integridade, que perde parte da autenticidade? Como é que eu vou dar acesso ao meu cidadão de digitalizações não autênticas, não íntegras? Outro argumento que nós precisamos, a questão do CPC, do Código do Processo Civil atual, de 2016, a Lei 13.105, que ela diz que eu posso utilizar imagens digitalizadas até o momento que haja arguição da falsidade. A partir do momento que eu faço uma arguição da falsidade daquela imagem digitalizada, daquele representante digital, onde é que eu vou fazer análise forense? No documento original, no suporte onde ele foi produzido, com os elementos intrínsecos e extrínsecos da sua produção naquele suporte. Se eu eliminei, se eu criei uma lei que eu digo que pode digitalizar e eliminar, gente, tem algo doido. Tem uma conta que não fecha nesse projeto de lei, definitivamente. Tá? Preciso de uma política arquivística, preciso emanar, eu tenho que regrar, eu tenho que definir isso, eu tenho que dizer o que pode ser digitalizado, eliminado. Definitivamente, eu sou profundamente contra a ideia de ligar digitalização com eliminação. Eliminação é do processo avaliativo, não tem nada a ver com digitalização. Digitalização para eliminação é um absurdo. A digitalização da eliminação não existe, até porque ela não tem condições de garantir a autenticidade. Precisamos de cadeia de custódia e cadeia de preservação para esses documentos. Cadeia de preservação. Ele apresenta todas aquelas atividades, desde a produção, da manutenção, da avaliação e da preservação em todo o ciclo de vida de documentos. Então, está ligado àqueles procedimentos que eu controlo, foi falado pelo colega anteriormente, migração, conversão, refrescamento, tudo isso tem que ser feito dentro de uma cadeia de preservação e cadeia de custódia. Imagine, por exemplo, eu receber um documento de um setor em PDF, esse PDF é da empresa, é da Adobe, eu tenho que migrar esse documento daqui 5 anos ou 10 anos. Se eu faço essa conversão, eu, ser humano, na mão, eu rompi a cadeia de custódia e cadeia de preservação. E quem disse que nessa hora eu não alterei a string? E eu não tenho nenhuma égide desse sistema controlando o que está acontecendo? Isso é ruptura de cadeia de custódia, de cadeia de preservação. Isso tem que ser feito pelo ambiente, tem que ser feito pelo RDC-ARC, tem que ser feito por um ambiente que esteja administrando e controlando. Quem migra, quem converte, quem emula, tem que ser este ambiente autêntico, tem que ser mantido neste ambiente, nesta cadeia de custódia. A cadeia de custódia está ligada à questão de posse, de propriedade, de direito, de deter esse documento, de não romper esta cadeia, ir para outro setor, por uma iniciativa privada, por uma consultoria e depois retornar documentos não mais autênticos. Páginas web é um caso típico que vai para fora, quem gera esses documentos são externamente e depois a instituição é demandada via lei de acesso à informação para apresentar o seu portal, tem princípio de documento permanente, e aí eu vou lá e busco aquele documento externamente que já não é mais um documento autêntico, ele rompeu cadeia de custódia. A mesma coisa com o e-mail. Um e-mail institucional que é armazenado no Google. Um e-mail institucional que é de uma empresa qualquer que não é gerido por mim. Não tem cadeia de custódia. Não tem presunção de autenticidade. Tá? Essa preservação que nós estamos falando, gente, antes a preservação, nós fazíamos de que forma? Aplicando estratégias. Tá? Nós emulávamos, convertíamos. Agora essa preservação ela tem que ser sistêmica. Ela tem que ter uma abordagem, ela tem que ter um andamento de uma cadeia de custódia e uma cadeia de preservação. É uma norma internacional que é a ISO 14.721. Isso foi muito interessante. A gente tem como cobrar hoje, até num termo de referência de uma licitação, eu quero um sistema de digitalização arquivística que contemple a norma internacional ISO 14.721. Se eu vou fazer no Brasil, eu posso dizer, eu quero que ela esteja de acordo com a NBR brasileira, a 15472.
Ou então ir direto à resolução do CONARC, a 43, que regra os RDC-ARCs. Uma digitalização, então, gente, não é mais como nós fazíamos. Digitaliza e armazena no storage. Digitaliza e armazena no website, fácil de invadir. Um aluno meu de computação de primeiro semestre já é capaz de invadir um website qualquer, Joomla, Drupal, qualquer sistema de CMS que vocês colocam. Não é ele que vai pesquisar, ele vai procurar a documentação que está pública de invasão. Ele vai simplesmente executar aqueles passos, pegar uma digitalização que tem presunção de autenticidade, substituir por outro documento e ele vai ter a mesma presunção de fonte de prova que vocês estão dando, mas que não tem presunção, que não é um documento autêntico. A digitalização vai ter que ser assim, gente. Eu vou digitalizar, eu vou reunir metadados, eu vou ter objetos e eu vou ter metadados, eu vou empacotar. Eu vou criar pacotes num ambiente de cadeia de custódia e de cadeia de preservação. Essa digitalização, gente, vai cair no repositório arquivístico, num RDC-ARC, regrado por aquela ISO 14721, regrado pela NBR brasileira, regrado pela resolução 43 do CONARC, e que vai disseminar por um outro pacote. Criaram essa sistemática de pacotes porque era necessária, porque eu não podia dar acesso ao usuário do ambiente de preservação. O ambiente de preservação, onde fica o original, tem que ser preservado. Eu não posso dar acesso ao cidadão do ambiente de preservação. Ele é off-site, ele não está na internet, definitivamente não está. O original não vai para a internet. Eu vejo a derivada de acesso, eu vejo o representante. E aí eu venho no arquivo permanente digital, no lugar de memória, para fazer a consulta do original, para checar a autenticidade e assim por diante. Tá? Aí está a imagem da 14721, onde eu vou ter o meu sistema de gestão de documentos, onde eu vou ter o meu ambiente de preservação blindado, onde eu vou ter o segundo pacote de preservação. As minhas digitalizações terão que entrar nessa sistemática e ser difundidas numa plataforma de acesso, com uma cadeia de custódia. Se eu tirar essa digitalização desta cadeia de custódia, eu rompi com a sua presunção de autenticidade. Se eu romper com a questão da cadeia de preservação, cadeia de custódia, esse documento não tem mais o princípio de não repúdio. Está aqui melhor representado, da mesma forma, com o quadrado, protegendo ali o ambiente de preservação, mas é a mesma imagem. Tá? Ambiente de gestão, ambiente de preservação, plataforma de acesso. Isso está lá na ISO, está lá na NBR, está lá na resolução 43 do CONARC. Tá? A digitalização, então, é ultrapassada. Da forma com que ela está proposta, ela está ultrapassada. Ela propõe, ela passa a mensagem para as nossas administrações: continuem produzindo papel. Gastem dinheiro digitalizando, que não garante autenticidade, que não tem integridade. E logo em seguida cause um novo impacto ambiental, eliminando, tá? E incinerando esse material. E assim continue esse ciclo contínuo, produzir papel, digitalizar, perder a autenticidade e eliminar. É uma loucura. Isso é ultrapassado. O que é moderno é a produção de documentos nato-digitais autênticos em uma cadeia de custódia e uma cadeia de preservação. Obrigado pela apresentação e pelo tempo, gente. Vou adiantar porque eu acho que vai ter muita coisa para a gente discutir depois. Né? Vou passar logo então para o Wagner Ramos Ridolfo. Vai falar um pouquinho sobre os impactos do PL 7920 nas instituições arquivísticas